Faz um bom tempo, né, que a gente não fala nada, então a gente fica até perto do costume. Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 10. Vamos ler do verso 16 em diante. Todos acharam? Amém. Lucas 10, verso 16 em diante. Lucas 10, 16 diz assim: Quem vos ouve a voz a mim, me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltando-se tenta com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Vários irmãos lembraram que Judas ainda estava no meio deles. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrei-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim, ó Pai, porque assim te prouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, e nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aleluia. E voltando-se para os discípulos, lhes disse em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Amém?
Agora vamos ler em São João, capítulo 3. São João, capítulo 3. Amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, a Ti dou graças, Senhor, por esse momento, por mais uma vez estar em Tua presença, Senhor. Ó Deus, nos ajude nesse momento, Pai, a falar só o que vem de Ti, Senhor, para que nenhum pensamento meu seja expressado, Senhor. Ó Deus, me usa agora, Senhor, como o Senhor usou aquela jumenta para falar com Balaão, Senhor. Como o Senhor usou aquele peixe, Senhor, para levar Jonas até Nínive, para que aquele povo pudesse crer, Senhor, que ele era um profeta de Deus, Pai. Ó Deus, eu te peço, abençoa, Pai. Nos ajude nesse momento e ajude com que cada irmão entenda a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vemos aqui que essas duas escrituras que nós lemos, elas estão conectadas a ver, né? Porque Jesus disse a Nicodemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? E em Lucas, onde Jesus estava com os 70, Jesus disse assim: graças te dou, ó Pai, porque escondeste as coisas aos sábios e revelaste aos pequeninos. E os profetas desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouve e não ouviram. Então Jesus ele estava querendo expressar para Nicodemos, tentando explicar para Nicodemos que ele tinha que entender, porque eu já vi muitos pregarem que você não precisa entender a palavra, basta crer. Mas o Mombrana vem nos ensinando diferente, de outra forma. A mensagem provando a sua palavra, o parágrafo 63, diz assim: lembro-me na escola, aprendi uma coisa, e muitos de vocês aprenderam a mesma lição. Quando se resolvia um problema, fazia a operação, podia se tornar a resposta e reprová-lo pelo problema. Quantos já fizeram isso? Quando a gente aprendemos a matemática, a gente aprendemos a tirar a prova real, aquela conta. Então o Mombrana está explicando matemática aqui. Então,
não precisava se preocupar se sua resposta estava correta ou não. A solução do problema foi provada pelo problema. Amém? Amém. Portanto, você sabe que está com a solução correta. Se cada um dos seus, no seu quadro ou na sua folha, foi provado o problema, provado por a resposta pelo problema, então você acertou. Ninguém pode dizer que está errado. Você tem que tomar. E se você fizer a operação clara e corretamente, da maneira que deveria ser feita, e a solução foi provada, você pode sentar e descansar com segurança de que vai receber A nisso. Vai receber uma nota A nisso. Nessa folha de papel que entregou, porque está aprovada, aprova pelo problema. Agora também existe um antigo provérbio que diz: se provar, eu acredito. Agora, tem um estado nosso, um dos nossos estados da nação, tem um slogan: sou de emissor, mostre para mim, veja. Em outras palavras, prove para mim, sou de emissor. Mas isso não funciona sempre, porque Deus tem em toda era cumprido a prova, a obra que Ele determinou para aquela era, e falou dela em sua palavra. E toda vez que a palavra de Deus foi provada na era, a maioria a rejeitava por isso. Se provar, eu acredito. Não é assim? Você pode apenas ter fé à medida que Deus lhe dá fé. Fé é um dom de Deus. Seja religioso ou quanto for. No entanto, deve tomar reticências. Você deve ter fé. E a sua fé pode apenas descansar se você for cristão sobre a palavra provada de Deus. Aleluia. Agora lembre-se, Deus atribuiu a sua palavra para aquela era e predisse o que aconteceria nesta certa era de qual ele estava falando. Agora, se Moisés tivesse vindo com a mensagem de Noé, não teria funcionado. Se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, não teria funcionado. Ou um profeta tivesse vindo com a mensagem de outro profeta, não teria funcionado. Mas por meio de seu profeta, ele revelou toda a inteireza de si próprio e de seu plano. Portanto, a Bíblia não pode uma palavra ser acrescentada a ela, ou uma palavra tirada dela. Assim que se provar o seu problema pelo sua solução, o seu problema, então, porque não provar a solução que agora estamos conseguindo pela palavra desta era? Se a Bíblia fala que é para certas coisas acontecer nesta era, está na Bíblia e acontecerá. Então, se a solução que você está procurando contar para as pessoas, se for provado pelo livro, então é verdade, é verdadeiro. Caso contrário, não é. Amém? Então, se a pessoa vir contando para vocês pensamentinho que esteja fora da Bíblia, e você não dizer para ele: prove para mim na Bíblia que é verdade, e ele não provar, então ela é falsa. Verdade. Amém? Agora vemos outro. Então você sem dúvida já ouviu dizer: ver é crer. Esse é outro antigo provérbio que temos aqui. Mas isso não funciona. Não funciona, porque o homem pode sentar e olhar direto para alguma coisa e não ver isso. A palavra ver, a palavra see, em inglês, tem tantos significados diferentes.
Sea pode significar um corpo de água. E ser pode significar entender. Ser pode significar olhar para algo. E tem todo tipo de palavra que pode usar. Mas quando você diz ver é crer, você está enganado. Quando você entende, você crê. Amém? Amém? Medite bem agora. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Em outras palavras, entender o reino. Amém? Então aquele que não nascer de novo não pode entender o reino. E o que é o reino? A palavra de Deus. Amém? Porque o reino é o Espírito Santo em você. Amém? Amém? Por isso você tem que entender o que é isso em você. É a única maneira de você entender, é comparar o que isso faz você fazer com o que a Bíblia disse que isso faria você fazer. Então, o seu problema está resolvido. Veja. Aleluia. Então, ele é aquele Espírito Santo. Amém? Amém? Então, Jesus queria que Nicodemos, explicar para Nicodemos que ele tinha que entender o reino de Deus. Aquele que não nascer da carne e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Agora vamos lá abrir nossa Bíblia em Filipenses, só para entender melhor. Filipenses 1. Filipenses 1, 21. Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Agora, de qual carne que Paulo estava dizendo aqui? É a mesma carne que Jesus explicou para Nicodemos. Aquele que não nascer da água, aquele que não nascer da carne, não nascer da água do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que é nascido da carne, aqui Paulo ele era nascido da carne, porque Paulo ele estava tendo bons frutos na carne dele. Amém? Ele estava ganhando almas para Cristo. Então há uma diferença entre a carne do cristão e a carne do incrédulo, a carne do ímpio. Amém? Porque por isso que Paulo ele estava indeciso. Porque para mim o viver é Cristo. Ele estava vivendo em Cristo. Ele estava na carne dele, mas ele estava em Cristo. Amém? É como um João na ilha de Patmos. João ele estava quebrando pedra na ilha, mas ele estava arrebatado em espírito. Amém? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne e me der o fruto da minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Olha como que a vida de Paulo estava sendo pura. Estava sendo aqui na terra santa. Ao ponto de ele ficar em dúvida se ele queria ir com Cristo ou se ele queria ficar aqui ainda dando fruto bom. Verdade. Amém? Os irmãos estão entendendo? É. A mensagem tentando fazer o serviço para Deus fora da vontade de Deus. O parágrafo 135 em diante, o Branco diz assim, agora ele revela essas coisas por sua presciência, aqueles que ele ordenou para essas coisas, do contrário, eles não veem. Isto é encontrando-se bem ali, olhando diretamente para isto, e não consegue vê-lo.
pessoa está olhando, lendo e não consegue enxergar, é verdade. Amém? Quantos já viram aquela pintura de uma vaca em um arbusto, para a qual se tem de olhar e olhar? Vocês já viram ou viram uma pintura de Cristo em um arbusto, ou no céu, ou na nuvem? Veja, esse pintor tem isso disposto de tal maneira que se tem de olhar para ela exatamente de uma certa maneira. Bem, então quando você a enxerga uma vez, já não consegue ver mais nada a não ser isso. Toda vez que você olha, ali está. Quantos já viram essas pinturas? Bem, certamente que você já viu. Amém? Bem, é assim que Cristo é. Ele próprio, o Evangelho, a mensagem é. Quando você vê a mensagem da hora uma vez, não há nada mais que você possa ver. Amém. Amém. E isso é tudo. Tudo mais terminou. As demais é apenas um enchimento. É verdade. Veja, quando você vê a mensagem uma vez. Glória a Deus. Isso foi no tempo de Noé. Quando Noé e seu grupo, veja, quando viram a mensagem, nada mais importou. Quando o grupo de Moisés a viu, nada mais importou. Quando o grupo de João a viu, nada mais importou. Quando o grupo de Jesus a viu, nada mais importou. Quando o grupo dos apóstolos a viu, nada mais importou. Quando o grupo de Lutero a viu, o grupo de Wesley a viu, o grupo dos pentecostais a viu, nada mais importou. E eles se afastaram de tudo. Por quê? Por sua presciência, ele predestinou que essas coisas aconteceram. Amém. E nós hoje, que enxergamos a palavra, nós estamos importando com alguma coisa? É verdade. Nada mais importa para nós. Verdade. É que nem Paulo. Ó, morte. O viver é Cristo, o morrer é ganho. Amém. Amém? Vamos mais adiante aqui um pouquinho. Eu já estou terminando. A mensagem, uma separação da incredulidade. A palavra de Deus chama o homem a uma total separação da incredulidade. Quando você tem um novo nascimento, você enxerga a palavra, você tem um novo nascimento. Aí você entende a palavra. Entendeu? Quando você tem um novo nascimento, aí você começa a entender. E para você entrar no reino do céu, você tem que entender. A pessoa pode falar assim, eu não entendo, mas eu creio. O irmão Bruno acabou de dizer aqui, você tem que entender para crer. Verdade. Não tem como você crer numa coisa que você não entende. Amém? Jesus está vindo para buscar uma noiva, uma mulher, uma igreja que está separada das coisas do mundo, ou dos cuidados do mundo. Ela está separada das modas destas eras modernas que estamos vivendo. Ela está separada dos cuidados e tradições das igrejas. Ela está simplesmente separada para Deus. E Deus é a palavra. E como o esposo e a esposa são um, assim também a noiva e a palavra se tornam um. Glória a Deus. Pois a palavra está vivendo através da noiva. É verdade. Isto é como estas são as suas credenciais. Esta é a sua identificação. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Se eu puder puxar um PhD, um LLD e mostrar minhas credenciais de certa organização ou de alguma escola, aquela escola reconheceria aquela credencial. Mas a única que um crente tem é a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Vivendo nele. Glória a Deus.
declarando que Jesus Cristo vive naquela pessoa. Amém. Este é um nazireu separado para o Senhor, Glória. separado pelo amor à palavra. Amém. A Bíblia diz: a palavra de Deus é mais afiada do que a espada de 2 gumes, penetrando profundamente até a medula do osso, discernindo o pensamento que estão no coração. Esta é a razão pela qual Jesus podia olhar para as pessoas e saber o que elas estavam pensando. Ele era a palavra. Agora, o primeiro Adão nasceu no mundo, ou não nascido, mas criado por Deus. O primeiro Adão se separou da palavra para a sua esposa. Agora ele poderia ter ficado com a palavra se ele quisesse, mas ele separou da palavra para estar com sua esposa. Isto é exatamente o que os comuns e carnais membros da igreja fazem hoje. Separam a si mesmo da palavra, viva para assegurar as suas igrejas. Onde? Eva colocou uma dúvida na palavra, se Deus puniria ou não. Satanás colocou uma dúvida. Eva creu naquilo. Então, a igreja hoje coloca uma dúvida na palavra. É ele o mesmo. Continua ele vivendo em sua igreja e realizando os seus sinais e milagres que ele fez quando ele estava aqui na terra, que ele tão certo nos prometeu em São João 14:12: aquele que crê em mim e nas obras que eu faço, também as farás mesmo. Amém. Maiores que estas farás. Oh, Deus. Pois eu vou para o meu Pai. Amém. E esses sinais seguirão aqueles que crerem, os seguirão. A pergunta é para as pessoas hoje: quer ele dizer isso? E quando você aceita o que a igreja diz, ele realmente isto? Então você se coloca na mesma condição que Adão se colocou. é verdade. Ele se junta com a mulher da igreja, deste mundo, e separa a si mesmo das bênçãos que Deus tem prometido para cada crente que se separa do mundo pela palavra. Agora, esta é a verdade. Temos privilégio de viver no dia quando a palavra de Deus que temos visto está dividida através de cada era para certas coisas acontecerem. E quando isto foi dividido, às vezes o homem se preocupa como que isto será feito. Os professores têm suas próprias ideias, mas em suas eras Deus sempre tem enviado o seu profeta. Amém. E a palavra do Senhor vem ao profeta e explica a palavra para aquela geração. Verdade. E os profetas foram sempre os nazireus, separados de tudo, mas para obedecerem a palavra de Deus. Glória. Oh, Deus. Não lembram você de Pedro e João? Disseram: é certo obedecemos ao homem ou a Deus? Quando eles lhe perguntaram sobre a experiência do Pentecostes. Agora, o primeiro homem se separou, o primeiro Adão, da palavra para ir com sua esposa, que duvidava se Deus guardava sua palavra ou não. Que tipo perfeito da morna a mente carnal do crente de hoje, que continua querendo ficar agarrado com suas tradições, diz em vez de tomar a palavra, o que diz um verdadeiro tipo, ele estava separado para sua esposa. O crente carnal está separado da palavra e com a igreja. Mas quando o segundo Adão foi criado no ventre de uma mulher e veio ao mundo, ele era o nazireu para a palavra de Deus. Ele estava separado do mundo pela palavra. Agora, Hebreus 7, no verso 26, nos diz
que aquele sacerdote constantemente morriam, mas Jesus era santo e separado dos pecadores. Pecado é incredulidade. Não havia nenhuma incredulidade encontrada nele aqui. Verdade. Quando ele estava aqui na terra, ele disse: quem pode me condenar de pecado? Pecado é incredulidade. Verdade. E eu não tenho feito exatamente o que foi profetizado para esta era, se eu não tenho cumprido os requisitos que o Messias está suposto a fazer, então não creio em mim. Diz: examinai a Escritura, pois nelas pensais ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. Oh, Deus. Lhes dizem quem é Ele, porque isto foi profetizado desde o Éden, que lá viria um Salvador. O profeta diz que ele nasceria de uma virgem, e como ele seria chamado de Emanuel, e ele era também o conselheiro, o príncipe da paz, o Deus poderoso. E foi disto que eles o acusaram de fazer de si mesmo Deus. Os irmãos militares, eles, quando Jesus disse para eles assim: eu sou a luz do mundo, aí eles falaram para Jesus assim: tu testifica de ti mesmo? Aí Jesus respondeu para eles assim: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Verdade. Amém? Amém. Porque na lei de Moisés disse ali em Deuteronômio que para um testemunho ser verdadeiro tinha que ter duas testemunhas, tinha que ser testemunhado por duas pessoas. Mas vamos voltar lá em Jó. Quando Jó estava sendo apertado por aquelas pessoas: você comete pecado. Jó falou: não, eu não cometo pecado, eu não tenho pecado. Não, você tem pecado. Não, eu não tenho pecado. Agora, como que Jó poderia testificar dele mesmo ali, sabendo que era só ele? Mas só que houve uma reuniãozinha lá no céu, e teve um que testificou por Jó lá, naquela reunião. Glória a Deus. Amém? Amém. E hoje tem um que está testificando por nós, Amém. para provar que o nosso testemunho é verdadeiro. Amém. Amém? Vamos continuar a leitura aqui, irmãos. Agora, ele era uma pessoa diferente de Adão. Não importa o que as pessoas lhe perguntavam, a palavra era a palavra, sempre primeiro. Ele provou que a palavra estava certa. Quando Satanás tentou acertar isto para ele disse: está escrito. Ele disse: sim, também está escrito. Ele resistiu a Satanás com a palavra. Verdade. Porque isto é o que ele era, a palavra. Aleluia. Na Bíblia, em 1 São João, no primeiro capítulo, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É verdade. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E prometeu para o dia. E quando isto vem, isso é tão incomum, até que as pessoas podem dificilmente compreender isso, porque estamos tão costurados em formas, em ideias próprias, que é difícil para nós compreendermos o que é verdade. Eu penso muito naquilo que aplicaria a José nos dias de Maria, na sua maternidade. Ela ia ser mãe. José amava. Ele queria crer. Ele era um homem justo, um bom homem. Ele queria crer naquela história que Maria estava dizendo, mas ali continuava uma dúvida. Agora ela, uma boa mulher, sem dúvida, Maria lhe havia explicado a visita de Gabriel para ela. E ele era
um simples homem da linhagem de Davi. E ainda ela, parecia que ela estava tentando usá-lo como um escudo para tirar a sua vergonha, porque ela estava comprometida com ele, e se encontrada nessa posição, era o mesmo que adultério. Deuteronômio nos diz assim, que seria apedrejada pelo ato, e parecia que ela estava lhe usando como um escudo. E o homem, um bom homem, um justo, a Bíblia diz que ele era um homem justo, porém, no seu caso, era tão incomum que ele não podia compreender aquilo. Ele olhava a sua amável face e a sinceridade e honestidade que ela contava a sua história, e sem dúvida ele ia para a sua casa ou sua carpintaria e dizia: eu simplesmente não posso ver ela dizendo algo errado, mas o caso é tão incomum. Se ele tivesse simplesmente examinado a Escritura, que uma virgem conceberia, bem, isto era tão incomum para ele, porque isto estava fora da linha do seu pensamento. Mas ela estava exatamente na Escritura. Amém? Os irmãos estão entendendo? E da mesma forma é isto hoje, irmãos. O poder da ressurreição de Jesus Cristo. E sua palavra prometida nesta hora é tão incomum. Bons homens tropeçam sobre ela. Isto é muito incomum. Eles dizem que os mortos ressuscitaram, os cegos enxergaram, os surdos ouviram, e o Espírito Santo discerne o pensamento, prediz coisas que acontecem. Isto nunca falhou nenhuma vez. É verdade. Eles não podem compreender isto. Isto é tão incomum. Eles dizem, bem, isto é telepatia, ou é um espírito do mal, exatamente como eles fizeram naquele dia, a raridade da palavra de Deus. Mas quando um homem nasce no mundo para ser um crente, ele se torna um nazireu. Quando ele separa a si mesmo de qualquer coisa que contrária à palavra, uma separação total. Jesus disse: eu vim para separar o homem de sua esposa, romper uma família. E aquele que não deseja tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de ser chamado meu. Uma separação de tudo, de qualquer coisa da igreja, de uma comunidade, de um credo, ou uma família, ou qualquer coisa que ficaria entre você e crer em toda a palavra de Deus. Se a sua alma não concordar com a promessa para esta hora, com um amém, há algo de errado em algum lugar. Você precisa de uma separação. Então Jesus era a palavra feito carne, e ele estava completamente separado dos pecadores incrédulos, que a palavra ela mesma jorrava completamente, fluía completamente através dele. Ele disse: nada faço até ver o Pai fazer primeiro. Amém? Então, quando você tem um novo nascimento, Deus separa você das coisas do mundo. Você entende a palavra, Deus separa, Deus faz uma separação. Amém? Você vai perceber que você não está andando na linha. Então você mesmo se conserta, porque você entendeu a palavra. Aleluia! Se Nicodemos tivesse entendido a palavra, ele ia ver o reino de Deus. Ele sabia que aqueles sinais que Jesus fazia era vindo de Deus, porque nenhum homem comum podia fazer. Mas mesmo assim, ele não pôde ver o reino de Deus. Ele não pôde entender a palavra. Amém? Então, quando nós entendemos a palavra, nós temos um novo nascimento. Amém?
vou ler mais uma coisa aqui para terminar. Mensagem: obra, fé expressada. Ali não houve perguntas, porque o terreno estava em seu coração. Ele era uma pessoa predestinada. Os dons e as chamadas são sem arrependimento. Verdade. Deus havia dito a Moisés o que ele faria, e ali estava o terreno predestinado. E Moisés tomou aquela vara e desceu ali e tirou aquela nação fora de uma nação. Quando ele veio com um pau na mão, ele disse: Faraó, deixa-vos ir. Faraó ouviu as obras de Moisés e viu que tinha fé no que ia fazer. Ele tinha fé na promessa de Deus, que havia feito a promessa, e desceu para realizar aquilo. Nenhum outro homem havia feito aquilo, e nenhum outro homem poderia fazer aquilo. Ele era ordenado para fazê-lo. Deus de antemão havia dito a Moisés que isto era justamente o que sucederia. E quando chegou o tempo da promessa, ali havia nascido um garotinho, um menino justo. E seus pais, Arão e Joquebede, não tiveram medo do mandamento do rei. Vejam que ali havia algo, o terreno já estava preparado. Aleluia! Ó Deus, espero estar falando a corações preparados esta noite. Se a semente pode cair no lugar correto, ali vai haver algum. Se não é assim, não sucederá. É a mesma coisa. Eles dizem: irmão Branco, isto é como que tirar de nós. Se eu faço também o tiro do cristianismo. Veja, você pode personificar qualquer coisa, porém, se realmente cair, se a palavra de Deus cair no terreno correto, produzirá o seu gênero. Tem que fazê-lo, porque ela é uma semente. Aleluia. Os irmãos entenderam? Então, quando você vê a palavra da forma correta que ela é, nada mais resta. Amém? Deus os abençoe. Que Deus possa falar melhor no coração dos irmãos. E o que eu pude passar para os irmãos, passei, eu só li a mensagem. Agora basta Deus fazer a obra. Amém? Amém. Deus os abençoe cada um. Amém. 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 Graças a Deus.